Aleluia, glória a Deus. Jesus, a Tua graça ela é suficiente sobre as nossas vidas. O Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e nos torna mais fortes. Te louvamos e te agradecemos por essa manhã, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. O Senhor Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. E que o Senhor Espírito Santo venha estar trazendo uma palavra revelada para as nossas vidas. Que essa palavra ela venha cair em solo fértil e produzir frutos a 100, a 60, a 30 por um, cumprindo em nós, Senhor, o Teu propósito e o Teu querer, Senhor. Podemos olhar para esse ano, ó Deus, tudo o que aconteceu, ó Pai. Nós começamos a refletir, Senhor, e nós podemos ver, ó Pai, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos capacitado. Obrigado, Senhor, pelo despertar da Tua igreja, pelo Teu mover sobrenatural no meio das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Que em nome de Jesus, que o Senhor seja exaltado, Senhor, continue sendo exaltado e adorado neste lugar, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Deus, Ele é bom demais. Pode se assentar. Meu irmão estava aqui, né? Ele fez a abertura do culto. Eu brinco com ele que a voz dele é igual à minha. Mas aí ele fala que é pelo contrário, né? Por ele ser o mais velho, a minha voz é parecida com a dele. Amém? Meus irmãos, quero abrir com vocês a palavra de Deus em Atos, no capítulo 23, versículo 11. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para nos trazer uma palavra de encorajamento. Quantos aqui precisaram de coragem durante esse ano de 2024? Em muitos momentos da minha vida nesse ano de 2024, eu precisei ter coragem para poder tomar decisões, para poder passar por certas situações da minha vida. E quando vai chegando no final do ano, a gente começa a refletir, né, sobre tudo aquilo que aconteceu no ano. Nós começamos a planejar o próximo ano e a gente começa a ver, a entender a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a bondade dEle, o quanto que Ele nos fortalece, o quanto que Ele nos capacita. E eu comecei a perceber e agradecer a Deus por todos os momentos que Ele trouxe coragem sobre a minha vida, para tomar decisões que eu não havia tomado antes. E se não fosse pela mão e pelo poder dEle, dificilmente eu teria conseguido conquistar, perseverar e avançar. E o que o Senhor Ele quer ministrar nos nossos corações essa manhã é sobre coragem. Coragem para avançarmos, para vencermos, em sermos perseverantes nesse próximo ano de 2025. Nós cremos em nome de Jesus, em um avivamento vindo sobre a nossa igreja nesse ano de 2025. E eu não quero ficar de fora daquilo que Deus Ele vai fazer. E para isso nós vamos precisar ter coragem. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: seja corajoso. E aqui em Atos, no capítulo 23, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Meus irmãos, aqui Paulo, ele havia já feito a sua primeira, segunda viagem missionária. E então, pelo Espírito Santo de Deus, ele é direcionado aí a Jerusalém, falar sobre o que ele havia pregado aos gentios. Então ali os judeus, eles prendem Paulo, eles querem que Paulo entregue para eles satisfação do porquê que ele foi até os gentios anunciar as boas novas do Evangelho, e eles não aceitavam isso. Então eles prenderam Paulo. Paulo está depondo ali diante do Sinédrio, falando sobre aquilo que Deus havia feito, mas mesmo assim, os judeus eles não aceitavam aquilo que havia sido proclamado entre os gentios. E o Senhor, Ele pondo-se ao lado de Paulo, disse para Paulo: coragem,
Da mesma forma que você deu meu testemunho em Jerusalém, é necessário também que você testemunhe em Roma. E logo depois, quando nós continuamos lendo aqui, nós vamos ver que os judeus fizeram uma emboscada para poder matar Paulo. Paulo foi avisado sobre essa emboscada, então ele conseguiu se livrar dessa emboscada. Depois Paulo, ele entrou um navio para ir em direção a Roma. Esse navio sofreu um naufrágio, eles pararam na ilha de Malta. E na ilha de Malta, ali quando ele estava juntando os gravetos para pôr na fogueira, uma cobra veio e picou a mão dele, e as pessoas pensaram assim: certamente esse homem, ele fez algo muito errado, porque ele saindo de um naufrágio, mesmo assim a cobra vem e pica a mão dele. Então, ele vai morrer, ele vai começar a inchar e ele vai morrer. Mas não foi isso que aconteceu. Deus havia falado para Paulo, para ele poder ter coragem. E Paulo, ele testemunha o quanto ele estava naquele barco, diante daqueles homens. Abre comigo um pouquinho mais para frente, no capítulo 26. Capítulo 27, desculpa, no versículo 23, diz assim, porque esta mesma noite um anjo do Senhor a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus por sua graça lhe deu todos os que navegam com você. Mais uma vez o Senhor está ali com Paulo falando: Paulo, não tenha medo, coragem, coragem. E meus irmãos, o que é coragem? Coragem é a postura de quem se mantém firme diante de riscos ou perigo. Uma pessoa que é perseverante, uma pessoa que se mantém firme, inabalável, diante dos perigos e dos riscos que estão em volta dela. Paulo, ele estava passando por um momento de perigo, amém? Paulo estava passando por riscos de vida, como nós lemos aqui. Naufrágio, cobra, ele foi preso, mas o Senhor estava falando para Paulo e avisando ele: coragem, Paulo, coragem. E meus irmãos, nós precisamos ter coragem em muitos momentos, todos os dias das nossas vidas. Seja em momentos de dificuldade, seja em momentos de lutas, em que nós estamos apreensivos, em que parece que nada está dando certo nas nossas vidas, nós precisamos ter coragem. Sejam nos momentos de tomar decisões. Quantos aqui tomam decisões durante todos os dias da vida? Nós temos que tomar decisões todos os dias, pelo simples fato de acordarmos pela manhã e tomarmos a decisão de levantar, de ir para o trabalho, de fazer com que as coisas aconteçam. Nós precisamos ter coragem nas nossas vidas, porque se nós não tivermos coragem, nós podemos ficar tristes, abatidos, desanimados, nós pensamos em desistir por conta das lutas e dificuldades que nós vamos ter. Jesus, ele falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos o quê? Bom ânimo. Bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Então, não é as dificuldades, não é esses momentos de aflições que fazem com que a gente venha a desistir. Mas quando nós sabemos que existe um Deus que cuida das nossas vidas e que nós podemos ter coragem para levantarmos e tomarmos as decisões necessárias, nós avançamos e perseveramos na presença do Senhor. Paulo, ele continuou avançando. Paulo, ele continuou lutando. Paulo, ele sabia do propósito dele, da missão que ele tinha de anunciar o Evangelho em Roma, porque o Senhor havia falado para ele. Quantas promessas que o Senhor já liberou sobre a sua vida, quantas promessas que Deus ele tem para as nossas vidas através da palavra dele. E quando nós nos apegamos a essas promessas e ao nosso Senhor, nós temos coragem para avançarmos, porque nós sabemos daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, e nós nos mantemos firmes, nós nos mantemos inabaláveis, amém?
E eu quero ler com vocês uma história sobre um povo que teve que ter muita coragem. Lá em Juízes, no capítulo 6, no versículo 11, depois de Josué, Juízes, capítulo 6, versículo 11. O contexto aqui dos juízes, os filhos de Israel, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregava eles aos povos inimigos. E aqui nesse tempo, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus entregou eles nas mãos dos midianitas. E os midianitas, eles oprimiram o povo de Israel, a ponto deles terem que começar a fazer as coisas escondidos. Eles iam, plantavam, e quando chegava o tempo deles colherem aquilo que eles haviam plantado, os midianitas vinham e roubavam tudo deles, e destruíam ali as plantações deles. Então não era um tempo fácil, não era um tempo em que tudo estava correndo bem em Israel. Mas o povo, Deus levantou um homem chamado Gideão, para poder libertar o povo. E Gideão, ele precisou ter coragem. E aqui no versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão, ele está malhando trigo no lagar. O lagar não era lugar de malhar trigo, ele estava escondido. E naquele lugar o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala para ele: vá nessa tua força, homem valente. E Gideão, então, ele começa ali a conversar com o anjo e falar assim: como assim, homem valente? Eu sou o menor da minha casa, a tribo do meu pai é a menor de Israel. Como assim o Senhor está vindo? O Senhor está querendo me levantar para poder libertar o povo de Israel da mão dos midianitas? Não é possível que isso vai acontecer. E ali o anjo do Senhor, ele continua falando: vai, eu estou do seu lado, eu estou contigo. Não olhe para as suas próprias forças. É como se o anjo estivesse falando isso. Não olhe para as suas próprias forças, olhe para mim. Então ali Gideão, ele vai, ele pede para o anjo esperar um momento. Ele prepara uma oferta, traz até aquele lugar, ele prepara um altar, e ali ele oferece um sacrifício ao Senhor, um ato de adoração ao Senhor, e o Senhor se manifesta com o poder dele, fazendo ali uma aliança com Gideão, de que ele estaria com Gideão, em todos os momentos. Então Gideão, ele convoca os homens ali, ele faz soar ali a trombeta, convocando o povo para a guerra. Então se juntaram, em média ali 32 mil homens, para poder ir para a guerra. Poxa, 32 mil homens é bastante gente, né? Só que aí o Senhor, ele pega e fala assim: não, 32 mil homens não, tem gente demais, Gideão. Tem gente demais aí. Se vocês vencerem essa guerra aí com 32 mil homens, Deus, ele conhece o coração do homem. O povo vai começar a falar assim: foi pelas nossas próprias forças que nós vencemos essa guerra.
O povo vai começar a se achar demais. Então o Senhor falou para Gideão, fala aí, quem que está com medo, quem que não quer ir para a guerra, pode voltar para casa. Então o povo, alguns homens ali que estavam com medo, voltaram para casa, sobraram 10.000. Poxa, 10.000 já diminuiu bastante, né? Já mais da metade já ficou com medo e já voltou para casa. Aí o Senhor vira para Gideão e fala assim, ô Gideão, é o seguinte, 10.000 é muito ainda. Como assim? 10.000 é muito ainda. Imaginando, meus irmãos, imaginando o pensamento de Gideão, e Gideão ali falando com o Senhor. Senhor, eram 32.000, agora são 10.000, e o Senhor está falando que ainda é muito? Sim, Gideão, ainda são muitos. Faz o seguinte, mandam eles descer lá para tomar água, e nesse lugar que eles vão tomar água, aqueles que se ajoelharam, que fala aqui no versículo 5, Gideão fez com que os homens descessem até as águas, então o Senhor lhe disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daquele que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês. Entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que volte para casa. Meus irmãos, 10.000 já estava difícil. Agora sobraram 300 homens. 300 homens que o Senhor escolheu para ir à guerra, lutar pelo povo de Israel, para livrar eles das mãos dos midianitas. E quando nós continuamos lendo a palavra de Deus, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, em Juízes 8, versículo 10, que fala que o povo ali, os midianitas, que estavam com espada nas mãos para a batalha, que haviam morrido, após a derrota para esses 300 homens, o povo de Israel, eram cerca de 120.000 homens. Deus, Ele encoraja 300 homens para lutar contra cerca de 120.000 homens e derrota o povo inimigo. Porque o Senhor estava com eles. Porque o Senhor deu coragem para eles. Porque o Senhor manifestou com o poder dele no meio do povo. E o Senhor, Ele operou esse milagre. E quantas vezes nos nossos dias nós precisamos de milagres? Quantas vezes nós estamos precisando e nós sabemos que se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos vencer. Se o Senhor não estiver na nossa frente, nós não vamos conquistar a batalha. E o Senhor está falando para nós nessa manhã, vá nessa tua força, coragem. Eu estou com vocês, não tenham medo, avancem. É tempo de avançar, amém? É tempo de conquistarmos. É tempo de nós entendermos que existe um Deus que está cuidando de nós e que nos encoraja para nós avançarmos e conquistarmos as batalhas que tem nas nossas frentes. Muralhas têm que cair quando o Senhor Ele está à nossa frente, nos direcionando para onde nós devemos ir. Talvez você esteja desanimado para o próximo ano, para o ano de 2025. Você nem sabe o que você vai fazer no ano de 2025 e nem planejou nada ainda. Mas o Senhor, Ele traz sobre a sua vida nessa manhã um novo ânimo, falando para você, coragem, eu sou o teu Deus, eu cuido de você, é tempo de vencer. Não é tempo de desistir, não é tempo de abandonar o barco. Aqueles homens, eles queriam começar a matar ali os presos, quando Paulo ele estava naquele barco, quando sofreu o naufrágio. Mas através da vida de Paulo, que estava naquele barco, o Senhor falou que iria livrar a vida de todos os outros que estavam junto com ele. Meu irmão, não é tempo de sair da igreja, é tempo de você ficar dentro do barco, sim, e avançarmos juntos. É tempo de nós vivermos os planos de Deus, sim. Porque o Senhor, Ele está nos encorajando para podermos avançar.
E assim como Gideão, junto com aqueles homens que venceram aquela batalha, o Senhor, Ele também está nos entregando a vitória nessa manhã. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu tomo posse dessa palavra, daquilo que o Senhor está ministrando sobre as nossas vidas nessa manhã. E meus irmãos, quem nos encoraja? Será que muitas vezes nós entendemos a grandeza do nosso Deus, daquilo que Ele fez, que Ele faz e que Ele continua fazendo pelas nossas vidas? Tantas vezes nós olhamos para o tamanho dos nossos problemas e a gente acha que é um negoção assim tão grande e a gente fica aflito pensando como que eu vou resolver esse problema, como que eu vou resolver essa situação, e nós esquecemos do tamanho que é o nosso Deus. Do tamanho que é o nosso Deus. E o Senhor, Ele nos encoraja, Ele nos entrega o Espírito Santo para estar em nós. Abre comigo em João, no capítulo 14. João capítulo 14, versículo 15 ao 17. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus está falando aqui: se vocês me amam, vocês vão guardar os mandamentos. Guardando os mandamentos, Jesus, Ele pediria ao Pai, Ele pediu ao Pai e nos deu outro Consolador. E esse Consolador no grego, ele quer dizer Paracletos, que significa aquele que encoraja. O Espírito do Senhor que nos é entregue, o Espírito Santo de Deus que habita nas nossas vidas, Ele é Consolador, Ele é Paracletos, aquele que nos encoraja. Meus irmãos, nós somos muito pequenos. Paulo, antes Saulo, ele é corajoso, soberbo, ali egoísta, perseguindo a igreja. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele mesmo fala: eu não sou mais Saulo, eu sou Paulo, eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Tamanha a grandeza do Senhor Jesus, tamanho o poder dele. E da mesma forma, meus irmãos, somos nós. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, dificilmente nós temos coragem para avançar. Nós temos sabedoria para tomar decisões no nosso dia a dia. Porque o próprio Deus habitando em nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habitando nas nossas vidas, nosso amigo Espírito Santo, nos direcionando, nos consolando e nos encorajando para avançarmos, e nos direcionando em tudo aquilo que nós temos que fazer. O Espírito Santo que traz a revelação dessa palavra, pois foi Ele que inspirou homens a escreverem essa palavra. Essa palavra não é uma palavra que foi revelada por homens. É uma palavra que ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos a grandeza dele, que ele nos encoraja e nos dá poder, nos dá dons, para que nós possamos avançar e conquistar. Ele faz com que nós sejamos perseverantes em todos os caminhos, pois o Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece. Quando nós buscamos ter uma amizade com o Espírito Santo, ter intimidade com Ele, comunhão todos os dias das nossas vidas, meus irmãos, começa a ser mais fácil
a tomar atitudes, a tomar decisões nas nossas vidas. Nós não carregamos um fardo pesado, nós carregamos um fardo que é leve, um jugo que é suave, pois o Senhor Jesus Cristo, Ele pediu ao Pai para nos dar o Espírito Santo. E é maravilhoso saber que existe o Espírito Santo habitando em nós. E por isso nós somos encorajados. Nós recebemos coragem. Assim como Gideão e assim como Paulo recebeu. Você pode ter coragem sim. E a coragem que vem através do Espírito Santo de Deus é maior e melhor do que as nossas próprias forças. Amém? Eu quero estar lendo com vocês o último versículo. O último capítulo nós vamos ler é Lucas capítulo 2, versículo 8. Os irmãos do louvor podem vir, por favor. Lembra dessa pergunta, quem nos encoraja? Ao lermos esses versículos, Lucas capítulo 2, versículo 8, que diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Jesus, Ele nos encoraja. Em Jesus Cristo está a esperança das nossas vidas. O nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa data do Natal, ela é especial não por conta dos presentes que nós podemos receber. Não é história de Papai Noel. Essa data do Natal, ela é especial porque nós podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, meus irmãos. Que na cidade de Davi nasceu o nosso Salvador. Jesus, Ele não importou que o ser igual a Deus era algo que Ele devia se apegar, mas Ele se esvaziou de si mesmo e Ele se torna semelhante a homens. Ele se esvaziou da sua glória e, vindo à forma humana, Ele se faz servo de todos. E naquela cruz Ele se entrega pelas nossas vidas para nos salvar. Mas o Pai o exaltou, Ele deu o nome que está sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, e não há outro nome maior do que o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que nos encoraja. Os anjos, eles glorificam ali ao Senhor, glória a Deus nas alturas, a paz na terra entre os homens, aquele que é bem. Deus, Ele escolhe revelar o Filho dEle para as nossas vidas, meus irmãos. Deus, Ele escolhe trazer a revelação do Filho unigênito sobre nós, para que Ele se tornasse o primogênito dentre muitos, o nosso Salvador. É isso que nós trazemos à memória nesse Natal.
nessa data tão especial. O Senhor Jesus nasceu. O Senhor Jesus, Ele vive, Ele reina. Em Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! Príncipe da paz. A paz que o mundo tanto deseja é a paz que nós carregamos por ter o Espírito de Deus em nós. Os anjos trouxeram as boas novas para aqueles pastores que estavam naquele local, falando: ei, nasceu o menino Jesus, o Salvador. E essa palavra é a palavra que nós podemos proclamar hoje para outras pessoas. Ei, nasceu o Salvador, nasceu o menino Jesus. Ele se entregou numa cruz por amor às nossas vidas, e hoje nós recebemos salvação. Aleluia! Nós temos a esperança no Rei da Glória. Não importa como que está a situação financeira do nosso país, não importa como que estão as coisas ao nosso redor, porque nós sabemos que existe um Deus que cuida de nós e nos encoraja, nos impulsionando a avançar, a conquistar, a não temer em nenhum momento, porque a nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso Rei Salvador, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Nada pode vencê-lo, ninguém pode destruir Ele, porque Ele tem o nome sobre todos os nomes. Aleluia! Fique de pé no seu lugar. Durante essa adoração que nós vamos estar fazendo, comece a agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida. Comece a agradecer ao Senhor. E Jesus, eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor venha se revelar a nós nessa manhã. Se revela a cada um aqui presente, Jesus, trazendo à memória aquilo que dá esperança, em lembrarmos do Senhor, Jesus, em sabermos que na cidade de Davi, há mais de 2000 anos atrás, nasceu o Rei, o nosso Salvador, e que o Senhor vive para todo sempre. O governo está sobre os teus ombros, Jesus. O Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra. Traz a revelação de quem Tu és aqui nessa manhã, liberando cura, Jesus, liberando do Teu poder, Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe, Feliz Natal, que em nome de Jesus, que essa esperança nunca venha a se apartar das nossas vidas, mas que possamos estar nos achegando próximos do Senhor Jesus todos os dias e cada vez mais. Amém? Deus te abençoe, te proteja, te dê uma ótima semana na presença dEle. Semana que vem, então, nós temos o culto da noite, nós não temos o culto da manhã. Amém? Nessa quarta-feira nós não temos a quarta dive e também nós não temos rede de adolescentes e de jovens no próximo final de semana. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor e shalom.